vocês? Como é que vocês estão? Hoje, quarta-feira, dia 11 de dezembro de 2024, é meu dia de trazer o pequeno devocional do livro de Salmos aqui no grupo com os irmãos. E hoje a gente vai tratar de maneira resumida do Salmo de número 57, onde a autoria é do rei Davi e o contexto a qual foi escrito esse salmo é um contexto de perseguição. Na quarta-feira passada, no pequeno devocional que nós fizemos do Salmo 56, nós vimos que Davi havia fugido para Gate, entre os filisteus, que eram seus inimigos, para tentar escapar das mãos de Saul, que o perseguia ferozmente. Depois de ele chegar nesse local, ele vai conversar com Aques, que era o rei dos filisteus. E depois dessa conversa, os conselheiros do rei o exortam para tomar cuidado com Davi, pois ele havia matado muitas pessoas e havia vencido muitas guerras. Então, sua presença entre os filisteus era muito perigosa. Depois de Davi ouvir tudo isso, ele fica com muito medo de ser morto. E o que ele faz é fingir que estava louco. Ele começa a riscar as portas da cidade, começa a deixar as salivas, escorrer pela barba. E assim ele acaba escapando, de ser morto pelo rei dos filisteus. Com isso, na primeira oportunidade que Davi tem, ele foge para o deserto e se esconde na caverna de Adulão. E ali se junta a ele a sua família e mais de 400 homens, fazendo de Davi o líder deles. De maneira resumida, esse era o provável contexto a qual foi escrito esse salmo. Entrando agora no pequeno devocional que iremos fazer deste salmo aqui, o que nós vemos nos 3 primeiros versículos é o refúgio de Davi. Meus irmãos, se já não bastasse Davi ter um poderoso rei à sua procura, agora ele tem 2: Saul, rei de Israel, e Aques, rei dos filisteus. Nessas circunstâncias, Davi então busca refúgio em 2 lugares. O primeiro lugar que ele se refugia é no deserto, na caverna de Adulão. E o segundo lugar que ele se refugia é em Deus. Aqui nós vemos Davi agindo com responsabilidade, tentando ficar longe dos seus inimigos, mas nós também vemos ele buscando socorro naquele que pode realmente lhe salvar. A caverna que Davi se escondia não era o seu verdadeiro refúgio, mas Deus o era. A caverna, meus irmãos, que Davi se escondia não era a sua segurança, mas Deus o era. A caverna que Davi se escondia não era a sua proteção, mas a sombra das asas de Deus o era. Este é o verdadeiro refúgio desse homem. Nos versículos seguintes, de 4 ao 6, o que nós vemos são os inimigos de Davi. Meus irmãos, como já vimos, Saul não era o único que perseguia Davi, mas os filisteus também. Ambos eram fortes e poderosos. Davi vai comparar eles aqui como se eles fossem leões ávidos para devorar sua presa. Imagine, meus irmãos, um leão feroz diante de sua presa. Assim também eram os inimigos de Davi diante dele. A língua dos inimigos de Davi também era como se fosse uma espada muito bem afiada, que dividia, que feria e que matava. Com ela, eles mentiam, enganavam e destruíam. Eles também armavam armadilhas e faziam covas no caminho de Davi. Mas eram eles mesmos que caíam nas suas armadilhas e nos seus buracos. Por fim, meus irmãos, nos versículos finais, de 7 a 11, o que nós vemos é o louvor de Davi. Davi mesmo, diante das circunstâncias difíceis, ele engrandece e exalta o Deus Todo-Poderoso. Como pode, meus irmãos, um homem que está sendo perseguido injustamente e que está diante da morte louvar a Deus? E a resposta para essa pergunta está no versículo 10 desse salmo, onde Davi diz: pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. Olha só, meus irmãos, que interessante, porque aqui o louvor de Davi a Deus não é porque Deus lhe fez rei de Israel, lhe fez forte e poderoso, ou lhe fez
próspero e famoso. Mas o louvor de Davi a Deus é por causa do seu grande amor e da sua grande fidelidade para com ele. A base do louvor deste homem a Deus nessas circunstâncias é o seu grande amor e a sua grande fidelidade de Deus para com ele. Esse homem, chamado Davi, não tinha absolutamente nada para atrair o amor de Deus, mas Deus o amou e o usou como instrumento para seus propósitos, sendo um deles ter o privilégio de, da descendência desse homem, da descendência de Davi, vir o Messias, o Filho de Deus. Nós poderíamos tirar muitas lições, meus irmãos, depois desse pequeno devocional que fizemos, no Salmo número 57. Mas eu faço uma pergunta para refletirmos. Quando nós nos encontramos, ou quando nós nos encontrarmos em circunstâncias difíceis e sem saída, quem será ou em quem nós nos refugiaremos? Quem será o nosso refúgio, meus irmãos? Que nós venhamos realmente a nos refugiar nesse tão grande Deus, que demonstrou o seu amor de maneira ímpar e incomparável, entregando o seu Filho, levando sobre ele o castigo no lugar dos pecadores para salvar e transformar aqueles que se arrependem e creem nele como Senhor e Salvador. Para finalizar, eu leio um texto de Paulo aos Romanos, quando os cristãos estavam sendo perseguidos, quando os cristãos estavam sendo mortos, quando os cristãos estavam perdendo seus bens e etc. Olha só, meus irmãos, que Paulo diz a eles. Romanos, capítulo 8, versículo 32 ao 39. Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos e aplique sua palavra em nossos corações. Se gostar, se inscreva em nosso canal.